Cabe-me a mim então fazer a apresentação da base de dados do projeto do Convemos. Eu gostaria de fazer apenas uma pequena contextualização da base de dados, explicar-vos no fundo um bocadinho aquilo que foi o processo de construção desta base de dados e depois mostrar ao vivo o seu funcionamento para vocês ficarem no fundo a conhecer melhor esse recurso que vai ser, esperamos nós, um recurso essencial daqui para a frente para o conhecimento sobre os conventos e os mosteiros em Portugal, como ferramenta de investigação, mas também como ferramenta de utilização para o turismo. Ela foi pensada muito assim nesse contexto. A base de dados nasceu de um conjunto de reuniões que nós tivemos logo no início do projeto, o contributo de toda a equipe, que fomos debatendo, no fundo, a construção do próprio modelo de dados. Todas as bases de dados começam assim, no fundo, pensando a informação que temos, pensando a informação que queremos disponibilizar, pensando as perguntas de investigação que queremos fazer, pensando os públicos a que queremos atingir e, com isso tudo, acabamos por pensar um modelo de organização da informação que nos permite depois construir a base de dados e levá-la a bom porto. A base de dados tem depois, obviamente, tem dois instrumentos fundamentais. Tem um instrumento que é um instrumento de trabalho, que está reservado à equipe de investigação, que eu vou mostrar, mas que no fundo vou chamar só a atenção que eu tenho obras aqui no quarto ao lado, estou a montar um móvel aqui no quarto ao lado, portanto é provável que daqui a pouco se ouça umas marteladas e uns berbequins, peço desde já desculpa por isso. E como estava a dizer, falando de ferramentas, portanto, a base de dados tem uma ferramenta mais privada, digamos assim, para a equipa de investigação e que tem sido usada por todos os membros da equipa de investigação, mas aqui seja feita um destaque para o Daniel Gibbels, que foi um dos principais investigadores a contribuir com conteúdo, a introduzir conteúdo na base de dados, mas esse conteúdo foi depois fabricado, digamos assim, planeado, organizado por todos os membros da equipe que foram, no fundo, contribuindo para que as diferentes fichas de cada um dos mosteiros pudesse ser construída na base de dados. Mas essa ferramenta foi depois, a seguir, construída uma outra ferramenta visível do domínio público, essa construída com a ajuda do engenheiro Paulo Alves, que julgo que não está aqui no encontro, mas se tiver depois que poderá dizer também algumas palavras, mas no fundo no âmbito da colaboração que o Laboratório de Humanidades Digitais do Instituto de História Contemporânea fez com o projeto, esse lado visível da base de dados foi também construído e está disponível no portal do Centro de Estudo de História Religiosa da Católica. E, portanto, é mais um dos recursos das muitas bases de dados e outros recursos online que aí estão disponíveis. E, portanto, essa é a parte visível do projeto, é aquela que todos vocês vão poder usar. O Paulo diz que está um pouco disfarçado, mas está por aí. Portanto, se o procurarem, ele estará por aí, algures nesse mosaico de caras que nós agora temos nestas apresentações do Zoom. Sem mais delongas, eu passo a apresentar. Eu tinha preparado uma apresentação PowerPoint com quase uma centena de slides. Isto é só para chocar e para vos assustar agora no início. Porquê? Porque há que prevenir em vez de remediar, e para o caso de a internet não funcionar, às vezes pode falhar, eu tinha toda a navegação, quer na base de dados, quer no site, feita em PowerPoint. Mas se a internet estiver a funcionar, eu vou-vos ultrapassar, eu não vos vou massacrar com tantos slides e vou fazer uma apresentação ao vivo da base de dados para vocês ficarem a perceber como é que ela funciona, basicamente. Eu acho que fiz os reconhecimentos a quem de direito, houve outro conjunto de colegas que obviamente colaboraram na introdução de dados na base de dados. O projeto é um projeto
coletivo, é um projeto colaborativo, tem sido assim sempre desde o início, e eu acho que é assim que faz sentido que ele também seja apresentado. Portanto, vou partilhar agora para vos apresentar apenas 2 ou 3 slides iniciais, com a parte privada da base de dados, e depois passar à apresentação pública do website. Ora bem, vamos ver se eu consigo fazer isto aqui. Julgo que já todos estão a ver. E partilhar agora a apresentação. Eu começo precisamente por vos mostrar o modelo da base de dados, para vos assustar, logo assim de raiz. Depois de todas aquelas discussões iniciais de que eu falei, nós chegamos a um modelo de organização de dados. O modelo de organização de dados é este gatafunho que aqui está. Não é? Que visto assim não faz muito sentido, mas se nós formos decompor aquela informação, vamos perceber que ela começa a fazer sentido, e depois vamos ver o aspecto final deste esquema de dados, no fundo, para vocês perceberem como é que isto é posto em prática, digamos assim. Portanto, no fundo, nesta organização de dados, nós tínhamos dados sobre a ficha de cada uma das casas religiosas, dados sobre a organização institucional à qual pertencia cada uma das casas, informação sobre a cronologia dessas mesmas casas, sobre o território a que elas diziam respeito, as figuras históricas que estavam associadas, ligadas às mesmas casas, e depois um conjunto de dados muito diversificado sobre património imóvel, património móvel, património documental, sobre os edifícios, ligações à informação externa, a diferentes bases de dados que já existiam e que, no fundo, esta base de dados faz uma espécie de ligação com, agrega dados, no fundo, de diversas bases de dados que estão dispersas e por onde existe muita informação sobre conventos e mosteiros. É uma outra grande valia deste projeto e desta base de dados, é ele agregar esta informação num único portal, numa única base de dados. Também informação para bibliografia, para quem quiser conhecer mais sobre cada uma das casas, e depois, obviamente, a informação que era registada na base de dados sobre os investigadores, quem foi responsável pelas fichas, pela recolha da informação, pela organização de todos aqueles dados. Ora bem, tudo isto depois deu aso à construção de um formulário de introdução de dados, que aqui também é bastante complexo, ou aparenta ser bastante complexo, mas que no fundo é a ficha onde os investigadores, no chamado back-office, vão introduzindo os dados, vão organizando a informação para que depois ela seja utilizável no website que irei depois mostrar. Esta é a ficha geral, mas depois associada a esta ficha geral de cada uma das casas estava fichas para setoriais, para determinados componentes de informação específica dentro das casas religiosas. Informação sobre o património documental, por exemplo, informação sobre o património móvel, e vejam que há ali links para a informação, para, no fundo, se ligar estes dados da base de dados do Convemos com outras informações, depois irei dar alguns exemplos disso mais à frente. Fichas sobre o edifício, os edifícios onde estavam implementadas estas casas, e também informação, fichas sobre a ordem ou a congregação, a província a que dizia respeito cada uma das casas, com o seu historial, e também aí com links, sempre que possível, para mais informação online. Portanto, provavelmente já devem estar a ouvir umas marteladas aqui por trás. Ora bem, tudo isto, a recolha destes dados é uma recolha, por vezes, fastidiosa. A base de dados foi construída de forma tão intuitiva quanto possível, mas isto, obviamente, depois requer um certo tempo de adaptação. Mas foi possível então recolher nessa base de dados toda a informação de todas as fichas das casas que foram trabalhadas, das 3 ordens que foram aqui trabalhadas também. E o lado visível de todo este trabalho, de todo este projeto, é este portal que está, como vos disse, ligado ao Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica.
O Convemos é possível aceder através deste endereço, que eu vou tentar agora aceder. Para o caso dele não funcionar, ao vivo eu volto aqui à apresentação e mostro-vos estaticamente isto. Mas eu julgo que sim, que está a funcionar. Vou clicar e esperar que todos consigam. Peço só que me sinalizem se efetivamente estão a ver. E, portanto, temos o início. Eu, se calhar, vou tentar... Deixem ver se eu consigo fazer aqui de maneira... Continuam a ver, não é? Ora bem. Portanto, nós temos aqui a página de início e um conjunto de informação sobre a equipe, sobre as atividades, sobre a investigação, a descrição e contextualização da própria base de dados. Mas o que vocês querem, provavelmente, depois desta contextualização, é ver os dados, é pesquisar os dados. E esses estão disponíveis aqui no menu Convemos. E no menu Convemos vocês têm a possibilidade de fazer a pesquisa de duas formas. Uma pesquisa simples, colocando uma ou duas, três palavras-chave ou frases que permitam pesquisar todo o conteúdo de texto das fichas e encontrar a informação, ou uma pesquisa avançada. Fazendo uma pesquisa simples, por exemplo, batalha, ele vai nos dar um conjunto de registros, e obviamente o convento que eu estava aqui à procura quando coloquei batalha era o Mosteiro de Santa Maria da Vitória. Essa pode ser às vezes alguma dificuldade, ou seja, os nomes pelo qual oficialmente são conhecidas as casas podem não ser os nomes que nós popularmente lhes atribuímos ou que os conhecemos hoje em dia, até porque algumas destas casas foram mudando de nome ao longo do tempo, mas de qualquer forma esta pesquisa simples permite ir procurar as palavras em qualquer campo, incluindo o campo da descrição, o campo da história associada à ficha do mosteiro, e portanto não perdemos informação, mesmo não tendo que colocar lá Mosteiro de Santa Maria da Vitória, foi encontrado esse mosteiro. Para navegar na base de dados, a navegação deve ser feita através dos botões que aqui estão disponíveis, neste caso o botão voltar, que permite regressar à pesquisa. A pesquisa tanto pode ser simples como avançada. No caso da pesquisa avançada, é possível combinar as informações, diferentes informações que estão estruturadas na base de dados, por exemplo, a ordem com o género da casa, ou também, por exemplo, feminino, e também, por exemplo, entre outras informações, obviamente, a localização. E toda esta informação era possível ainda filtrar pelas datas, quer de fundação, quer de extinção. Pesquisando, neste caso, a pesquisa já estava aqui preparada para este resultado, encontra-se naquele formulário Ordem dos Pregadores, Conventos Femininos em Aveiro, o Convento de Jesus de Aveiro. Para ver os detalhes, clicando no botão Ver Ficha, e aí a ficha da instituição é a informação básica da informação, da casa em si, que pode ter ou não uma imagem associada, e, portanto, tem um conjunto de informação básico, digamos assim, a data de fundação, o tipo de origem, neste caso uma fundação original, a localização, a designação alternativa do mosteiro, alguns deles foram tendo designações alternativas, o género dos ocupantes, neste caso das ocupantes da casa, e depois um conjunto de subfichas que estão ligadas à ficha do mosteiro para informações específicas sobre a casa e muito detalhadas. Vão ver pelo tipo de informação que nós temos aqui, nós temos informação muito rica sobre cada uma das casas. Cada uma destas fichas tem um conjunto de informação bastante extensa e, mais ainda, com ligações permanentes sempre para outros provedores de dados, digamos assim, sejam câmaras municipais que detêm os edifícios que hoje em dia são, ou que antigamente eram as casas, seja para a Direção-Geral do Património
cultural, seja para a Torre do Tombo, no caso dos bens documentais, seja para uma Trisnet, no caso do património móvel, por aí fora. E, portanto, é possível consultar, abrindo estas caixas, é possível consultar a história, ver as principais figuras associadas, ver também o património arquitetónico, documental, artístico associado à casa e dividido pelos edifícios e arquitetura, mas também o património documental associado àquela casa, que foi possível de identificar, as intervenções arqueológicas, no caso do edifício ter tido intervenções arqueológicas, o património móvel e, obviamente, depois a bibliografia, para quem quiser saber um pouco mais, e as imagens que estão associadas também a este património. As imagens é possível navegar nelas e todas as imagens, ou praticamente todas as imagens, vão ter um link para uma base de dados onde a imagem original está disponível. No fundo, aqui nós o que temos é apenas um link para essa imagem e quem quiser saber um pouco mais sobre esse objeto pode saltar imediatamente para uma Trisnet, neste caso, e ver mais informação. Não fazia sentido na base de dados, não, recolher informação que estava disponível facilmente através de um link noutras bases de dados. E portanto, fazia mais sentido nós linkarmos a informação. É essa a tendência deste tipo de recursos hoje em dia, apresentar estes dados ligados, abertos, que facilmente podem ser interoperáveis, facilmente nós podemos saltar de um lado para o outro e recolher mais informação, mais dados sobre neste caso, sobre as fichas. Também a situação do convento, na atualidade, com os contactos da instituição que tutela atualmente o imóvel, os contactos dessa instituição, o tipo de preservação do próprio edifício e também aqui um link para a informação da instituição e do imóvel e de quem o guarda hoje em dia. Mais uma vez, um link para a Câmara Municipal, neste caso. E, portanto, estas fichas, como vocês podem ver, têm bastante informação, mas a informação está organizada, está selecionada, também não aparece toda ao mesmo tempo e, portanto, só o utilizador interessado vai querer consultar certamente as figuras associadas, outros terão mais interesse pela história, outros pelo património, e, portanto, a ficha original também não massacra o utilizador, digamos assim, com um excesso de informação. Toda esta informação é possível de consultar num aparelho móvel, portanto, num tablet, num telemóvel, com facilidade. E, portanto, esta informação fica disponível para quem quiser consultar. Ainda na pesquisa avançada, por exemplo, uma outra pesquisa na ordem da cartucha, por exemplo, se fizermos uma pesquisa, temos atualmente apenas três casas: o Hospício de São Bruno, o Mosteiro de Santa Maria de Scala Coeli e o Mosteiro de Santa Maria Vallis Misericórdia. E aqui é possível, lá está, consultar as fichas, ver esta informação pela lista, mas também, e aqui pensando claramente na questão do turismo, a questão do património também tem muito a ver com isso, mas a questão do turismo aqui pensámos que seria muito útil associar a localização das casas e depois permitir um outro modo de visualização desta informação através de um mapa. E isto, no fundo, permite que quem estiver com um telemóvel, por exemplo, perto de uma destas casas, perto de um destes imóveis, o possa consultar e, ao mesmo tempo que o está a visitar, possa depois recolher muito mais informação. No fundo, ter uma visita que é enriquecida, que é contextualizada por uma informação mais, no fundo,
já validada por uma equipa de investigação com diferentes valias como é esta. E, portanto, a partir deste mapa é possível ir verificando as diferentes fichas e depois aceder a essa informação detalhada, mais uma vez, saltando para a ficha da casa em específico, com a informação básica, e depois, se tiver interesse em consultar, sei lá, as figuras associadas àquele monumento, àquele edifício, no fundo à casa, consultar também o património, e aqui mais uma vez a descrição do edifício, com o link para a base de dados do monumento, da Direção-Geral do Património Cultural, onde é possível, obviamente, encontrar muito mais informação que nós não repetimos na base de dados. Não fazia sentido repetir muita desta informação na base de dados, porque ela está aqui disponível, tem acesso a muito mais imagens, por exemplo, uma descrição mais longa, dados pormenorizados e técnicos que, para um público especializado, para um público que queira efetivamente conhecer esta informação, pode ter acesso a ela, ou saltar para Torre do Tombo, por exemplo, para a informação documental sobre a Torre do Tombo, neste caso o inventário de extinção deste convento, que também dá uma informação para o historiador, por exemplo, dá uma informação também ela detalhada e, mais uma vez, a grande vantagem deste instrumento é, num mesmo local, de forma intuitiva e relativamente fácil, poder juntar estas mais-valias para públicos muito diversificados que foram pensados para esta base de dados. Como podem ver, a informação é riquíssima e outra vantagem é que ela pode ser constantemente atualizada, ou seja, qualquer alteração que se faça no back-office, naquela base de dados primeira que vos mostrei, automaticamente se repercute no website, uma correção de algo que esteja mal, um acrescento, uma informação que a equipa ainda não encontrou, mas que depois, mais tarde, pode vir a encontrar, um complemento à informação, tudo isso pode ser encontrado aqui. As imagens tanto podem ser como eram aquelas anteriores de património móvel, como também do património imóvel associado à casa. Como estas imagens que estão aqui disponíveis. Portanto, em termos de apresentação da base de dados, é um pouco isto que eu tinha para vos mostrar. Poderei fazer aqui mais uma ou duas experiências de pesquisa, mas eu acho que talvez mais interessante do que isso era abrir agora a todos e se calhar responder a uma ou duas ou mais questões que vocês possam ter, dúvidas sobre a utilização desta ferramenta, como aceder a determinado tipo de informação que se calhar eu não indiquei, mas como vos disse, a base de dados é muito rica, permite uma pesquisa muito intuitiva para a informação, mas fico agora à vossa disposição para as questões que quiserem colocar.